E aí, senhores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui compartilhar com vocês nesse domingão, nessa domingueira, 10 da noite. Acabei aqui de treinar e de correr. E, cara, hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante, sobre duas coisas. Um primeiro tópico eu comecei a falar ontem, que é sobre a palavra falada é uma pedra lançada. Eu também quero falar com vocês sobre regras. A importância de você ter ou impor para você mesmo, ou ter coisas externas que te imponham regras para você crescer mais. Vou te dar um seguinte exemplo. Primeiro de tudo, se inscreve nesse canal, dá um likezinho. Deixa eu aprender a fazer isso aqui, porque é assim que o YouTube funciona. Cara, deixa eu explicar isso para vocês. Vocês conhecem algumas pessoas que eram bem... pega o raciocínio comigo, pega o raciocínio, ok? Você provavelmente deve conhecer alguém que, primeiro, trabalha ou já trabalhou em alguma empresa, ganhava relativamente bem e aí foi empreender e fracassou, correto? Provavelmente alguém que ganhava 5, 10, 15, 20 mil reais, às vezes 30 ou mais, e aí essa pessoa está, inclusive eu tenho conhecido, ok? Que trabalhava numa empresa internacional, uma das maiores empresas do mundo, e devia ganhar por ano uns 500, 600 mil reais, e hoje está empreendendo e eu acredito que não ganha tudo isso. Tudo bem, que ele comprou o risco, ele é novo, etc, e tá tudo certo, tem que fazer isso mesmo. No lugar dele, eu já teria feito isso antes de chegar nesse tipo de situação, com toda certeza eu já teria feito antes. A grande questão é sobre a importância das regras e das estruturas. Deixa eu linkar isso na cabeça de vocês. Quando tu está trabalhando numa grande corporação, quando tu está trabalhando numa estrutura que não foi construída por você, mas foi construída por um terceiro, você tem o suporte daquela estrutura. Tu tem o suporte daquela equipe, daquele time, de tudo aquele material, inclusive da história que foi construída ali. E meu irmão, é muito mais fácil para você, para mim, para qualquer indivíduo desse mundo ter resultado e uma estrutura já criada do que quando você tem, meu irmão, que empreender, ou do que quando você tem que começar a fazer algo novo. Porque quando você vai fazer algo novo, querendo ou não existem muitas regras estabelecidas. Você, cara, vai ter que primeiro testar as coisas, validar as coisas, para depois fazer as coisas darem certo. Se você conseguir sobreviver esse teste de validação das coisas, você entende o cerne da questão aqui? Primeira coisa de tudo, e muito importante, porque eu tô falando disso, cara, primeiro tópico, às vezes, muitos de vocês não são empreendedores, talvez você não seja um empreendedor, talvez você não seja um empresário, e quando eu falo ser, não é ser agora, é ser no espírito, cara. Talvez você não queira comprar esse risco e tá tudo bem, porque eu não vou te falar para você se jogar no meio dos espinhos, mas uma coisa que eu tenho que te falar é: existe a oportunidade real de você enriquecer em qualquer lugar dessa vida. Não faz sentido as pessoas ao seu redor terem sucesso e progresso e você não. É porque você não sabe as coisas que tem de fazer, e se você sabe é porque você não faz. Mas é basicamente duas coisas: ou você talvez não tenha discernimento, o que é bem provável, e discernimento não quer dizer você saber muito, entende? É você saber sobre o que é certo, é você saber as coisas certas, na hora certa, o timing certo, é saber, por exemplo, sobre o que pensar, é conseguir pensar sobre as coisas importantes e assim por diante. Segunda coisa, e além disso, é colocar a mão na massa. E uma coisa importante disso tudo é, quando tu está numa estrutura, quando tu está trabalhando para terceiros, e nem que não seja para terceiros, mas uma estrutura que você criou, é muito mais fácil você ter resultado, porque o todo te empurra. Pessoas já construíram e validaram aquilo e gastaram tempo e dinheiro, cara, para validarem aquilo. E você tem essa bonança, esse benefício de simplesmente estar ali. Quando você vai você mesmo pegar do zero e iniciar, você não tem isso. E aí, meu irmão, é você que vai ter que sentar a bunda na cadeira e fazer, ou colocar o pé na rua e fazer, e tá tudo certo. Eu faço isso, eu fiz isso e continuo fazendo isso, e eu tenho a tendência de repetir isso. Mas uma coisa que é perfil meu é: eu caso os dois, e talvez você esteja nesse meio do caminho. Como assim casar os dois? Eu pego coisas que já foram validadas por terceiros, porque a minha habilidade não é desenvolver uma coisa do zero. Eu não sou um creator, sabe? Quando eu falo creator, não é numa comunicação tipo de produtor de conteúdo, tipo da Hotmart. Hotmart utiliza o termo creator para produtor de conteúdo. Eu estou utilizando creator para o cara que vai pensar, vou fazer um sistema. Cara, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que vai ver um sistema que foi feito e vou pensar, como que melhora esse treino? Como que a gente consegue vender mais? O que outras pessoas do mundo estão fazendo? E como eu consigo conectar esses pontos
Ah, assim, assado. Ah, entendi, tá aqui o dinheiro. Eu tenho uma tendência muito grande, forte, para conseguir seguir o dinheiro, para conseguir atrair, perceber onde está o dinheiro, perceber onde está a grana, perceber onde está a oportunidade. De fato, graças a Deus, eu tenho uma habilidade muito grande, assim, da vida, de tudo. Eu lembro que quando eu era criança, tu deve conhecer isso. Tu que é da década de 90, dos anos 2000, vocês vão conhecer isso. Tinha um site chamado ocliquejogos.com.br, mini jogos também, eram jogos embebedados em JavaScript. E cara, eu joguei em Adobe Flash também. Cara, eu joguei muito isso. Em toda a categoria de jogos que eu pegava para jogar, eram jogos de administração, estratégia, jogos de guerra. Era só o que eu fazia. Esse sempre foi meu tesão. Eu sempre gosto de coisas desse tipo. Administração, estratégia de guerra. Eu gosto disso. E eu gosto de sair lá e que diz, tipo, a vida toda eu gostei disso. Tá, voltando aqui no ponto. Talvez você seja esse tipo de pessoa que você consegue ver o que estão fazendo e dar estrutura e trazer esse conceito de estrutura de forma reduzida, resumida para o teu caso, para a tua situação. E meu irmão, se você estiver nesse tipo de situação, é sucesso, porque tu consegue pegar o fator da estrutura, trazer para os seus termos, lógico que às vezes você trabalhava tipo no Walmart da vida e num cargo administrativo, no seu level, e aí tu consegue, porra, é outro nível de estrutura, mas tu consegue trazer de forma minha, assim, para tua mercearia, para tua loja, para o teu e-commerce, para o que é que seja. Por último, por que você está falando de tudo isso, sabe? Porque vocês precisam entender esse tópico aqui, muito importante na vida de vocês, que é sobre entender o momento que você está e de que às vezes você não deveria empreender. Às vezes você deveria empreender, ou se você for empreender, você tem que ter a consciência que tem mais trabalho do que dinheiro agora. Primeiro, a cada 10, 9 vão dar errado. Talvez não dê certo, talvez dê certo, mas é um talvez dê certo. E talvez não seja você, é um fato, entendeu? E por que você me fala isso, amigo? Porque eu sou esse talvez que não dê certo. Eu já decidi que vou dar certo. Eu decidi na minha vida que farei até dar certo. E o que é dar certo? Você quer ter algum dinheiro? Não, porra. Se fosse assim, eu continuava fazendo faculdade e conseguindo trabalho. Fazer dar certo, meu irmão, é colocar porra de um alvo sensacional, incrível na sua vida, que quer que seja o que você quiser. Pra mim, eu tenho os meus e eu não estou no momento de compartilhar isso com vocês, estou no meu Cave Mod. Mas eu tenho ele e falo, meu irmão, nada da vida vai me tornar satisfeito, nada da vida vai me tornar feliz, nada da vida vai me trazer o prazer antes disso daqui. Eu posso ter momentos bons, etc, mas eu não serei feliz antes de ter esse negócio. Ponto. É isso. Esse é o espírito. E eu entendo que eu posso dar errado. E isso é uma consciência muito grande, porque isso é uma consciência de vida. Eu entendo que os meus alvos podem não ser alcançados nessa vida, porque não é algo curto, entendeu? Eu não estou querendo ter um carro importado e uma casa legal. Não, isso aí não importa. Isso aí é coisa pequena. Estou falando de coisa séria, entendeu? De conquistar e construir coisas grandes. Eu entendo que eu posso não ser o cara que consegue isso, mas o espírito cara, se eu tenho uma porra de 1% de chance de fazer isso dar certo, eu vou fazer isso dar certo. Porque, cara, eu só tenho uma vida, eu só tenho uma oportunidade, por que não eu? Se alguém vai fazer, por que não eu? Se alguém vai fazer nessa vida, por que não eu? Se vai fazer em algum momento, por que não agora? Por que não construir, pagar o preço agora? Nos meus anos de juventude, nos meus anos que eu posso fazer isso. Porque no futuro você não vai poder, cara. No futuro eu quero desfrutar quando eu tiver 40, 50, 60 anos. Conectando isso na parte da palavra falada, tem um versículo na Bíblia que fala que a flecha lançada e a pedra a flecha e a pedra lançada são como uma palavra, elas não voltam. A pedra lançada, uma flecha atirada, são como palavras, elas não voltam. E uma coisa interessante é que a Bíblia não usa que tipo, é como um rio que flui, é como o vento que passa. A Bíblia vai utilizar a pedra e a flecha, e aí isso é uma coisa muito interessante. Uma pedra, tipo, é uma coisa da natureza. Uma flecha é algo criado pelos homens, mas vindo de uma coisa da natureza. Mas tantas coisas, tanto da natureza quanto feitas pelo homem, uma pessoa pega e desenvolve isso como uma ferramenta de ataque mesmo. Palavras são utilizadas
para defesa, uma pedra pode ser utilizada para defesa, como uma flecha também, mas também são utilizadas para ataque. Você também pode machucar, pode ferir alguém, mas você também pode pescar, você pode literalmente pescar com ó, estamos vendendo, pode pescar com uma flecha, assim por diante. E isso é para você entender a referência que a Bíblia vai utilizar. Estamos trabalhando. Que tanto as coisas, que a sua fala pode ferir, pode te defender, pode atacar o outro, mas também pode construir. Mas é o mais difícil construir com as palavras. Porque normalmente uma flecha não é utilizada para construção, mas é utilizada para guerra. Normalmente uma pedra, principalmente naquele contexto, é utilizada para colocar numa funda e matar o gigante, entendeu? Matar um Golias. Mas também pode ser usada para construção. E sabe o que isso tem a ver com a parte anterior que você comentou? Quando você faz esse movimento, essa ação de determinar sobre a sua vida, de que você vai fazer algo, que você vai construir algo independente das coisas, e como diria o Conrado Adolfo, cara, que você não vai fazer para dar certo, você vai fazer até dar certo. Quando você encarna esse espírito, esse nível na sua vida, não tem mais nada que te impede. Você lançou essa palavra, você lançou isso para o mundo, e não só para o mundo, você lançou isso sobre si mesmo. E a menos que você olhe no espelho, olhe na frente da sua tela e fale, cara, as minhas palavras não valem muita coisa, as coisas que eu falo, eu deixo elas passarem. A menos que isso aconteça, eu acredito que não, acredito que você se leva a sério, você se lançou isso. E assim como uma flecha, assim como uma pedra, elas não têm volta. Determinem verbalmente o que vocês se propõem a fazer e façam até dar certo. E eu garanto a vocês uma coisa, independe da sua circunstância, da sua situação de vida, não importa o quão ferrado você nasceu nessa vida, não importa, existe no mínimo 1% de chance de você dar certo. O que significa você dar certo? Ter uma boa família, ter uma boa casa, comer bem, ter uma boa roupa para se vestir, e não só isso, e ter uma boa vida, cara, uma vida que quando você chegar no fim dela, você fala, tive uma vida digna, prazerosa, gostosa, Deus é bom, grato Deus. Existe no mínimo 1% de chance. Se existe, por que não você? Por que não agora? Por que não? Deus abençoe vocês. Amanhã tem mais.